Segundo domingo de Páscoa, que tempo bonito, quando os sinos repicam para nos mostrar a alegria do Cristo que vence, do Cristo vitorioso. Vence também neste domingo a misericórdia. Afinal de contas, o saudoso e querido Papa João Paulo II, ele dizia em Cracóvia, 2002, fora da misericórdia de Deus, não há qualquer outra fonte de esperança. Domingo em Albis, isto é, domingo das vestes brancas, mas domingo da misericórdia, proclamado pelo Papa João Paulo II. Assim, é o segundo domingo da Páscoa. Esse segundo domingo da Páscoa, ele nos é caracterizado pelo Evangelho de São João, o capítulo 20. E esse capítulo 20, nós podemos recordá-lo a partir de um evento que é bastante conhecido de todos nós, o encontro de São Tomé, o apóstolo, com o Cristo ressuscitado. Quem de nós nunca usou aquela frase, eu quero ver para crer, eu quero fazer como São Tomé, eu quero colocar as minhas mãos no seu lado para ter a certeza. Nós somos extremamente sensoriais. Então, o início desse capítulo 20 do Evangelho de João, ele nos faz lembrar que os discípulos encontravam-se reunidos num lugar cujas portas estavam fechadas. Isso é muito interessante, por dois motivos. O primeiro, a insegurança deles, o medo da perseguição dos judeus, e o segundo, porque lhes faltava ainda o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é capaz de nos abrir portas, abrir o coração, abrir a mente para o entendimento, mas abrir-nos também para sairmos, primeiramente de nós mesmos e depois na direção de Deus e do outro. Portas fechadas lembram, consequentemente, o medo, mas lembram também o Cristo no seu corpo glorioso. Ele ultrapassa paredes, portas, exatamente porque ele é capaz, em seu corpo glorioso, de ultrapassar o tempo e os muros. Em segundo lugar, lembrar que os discípulos ainda não tinham compreendido o que Jesus lhes havia explicado a partir das Escrituras, isto é, que o Filho de Deus deveria ressuscitar. Por esse motivo, pela dúvida de fé, pela falta de entendimento daquilo que Jesus lhes havia explicado, estavam fechados, trancados naquele lugar. É um evangelho que nos fala muito de ressurreição e da glória de Deus acontecida depois da cruz. A glória de Cristo na cruz e a glória do Cristo ressuscitado. De fato, existiam escolas gregas que afirmavam que a alma humana não era espiritual e não era imortal. Um pensamento que prevalece até os dias de hoje, quando tantas pessoas pensam e acreditam que com a morte do corpo, com a morte corporal ou carnal, tudo é finito, tudo se acabou. E esse pensamento grego influenciou muito, não apenas os contemporâneos de Jesus, mas também a muitas gerações odiernas. E como é que nós podemos perceber essa influência desse pensamento grego, de que a alma não é imortal e tampouco espiritual? Com o materialismo. O materialismo absoluto que reina na cabeça dos ateus, dos agnósticos e de tantas pessoas que não creem na divindade do Filho de Deus. De fato, nós proclamamos o dogma proclamado nos primeiros concílios da fé cristã, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro homem e verdadeiramente um Deus ressuscitado. Isso é dogma de fé e é isso que alimenta também a nossa fé.
Em segundo lugar, o ressuscitado, quando ultrapassa com seu corpo glorioso as fronteiras de uma porta fechada ou de muros construídos, como diz sempre o Papa Francisco, ele concede aos discípulos, por 3 vezes, o dom da paz. Concede o dom da paz. Jesus não deseja a paz, ele é a paz, ele nos dá a paz. Uma paz que também é fruto do perdão, de quem dá e de quem o recebe. Toda pessoa perdoadora é uma pessoa que vive em paz, porque sabe se desvencilhar do ódio, sabe se livrar da vingança e, por isso, vive em paz. Vive em paz quem dá o perdão e quem recebe o perdão. Mas a paz, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Por isso, lá no Evangelho de Marcos, Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus questionaram ele: mas quem és tu para conceder o perdão? Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Pois bem, Jesus é Deus e por isso Ele nos dá o dom do perdão e da paz. Enfim, aparece Tomé, de quem nós falávamos no início desta nossa reflexão. Um homem convicto de suas opiniões. Recordemos no capítulo 11 do Evangelho de São João que Tomé é aquele que, quando Jesus decide ir a Jerusalém para visitar Lázaro, seu amigo que estava doente, Tomé afirma: nós vamos também para morrer com ele. Tomé, no capítulo 14, também do Evangelho de São João, no versículo 5, é aquele quem diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? É Tomé que dá essa deixa para que nosso Senhor possa lhe responder, respondendo a todos nós e nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas há um detalhe nesse capítulo 20 do Evangelho de João. Tomé não estava com eles. É o versículo 25. Todas as vezes que nós não estamos em comunhão com Deus, não estamos em comunhão com a igreja, não vivemos em comunidade, a gente não consegue desfrutar da presença do ressuscitado. Depois, no versículo seguinte, 8 dias depois, se diz, 8 dias depois, Tomé estava com eles. Tomé estava na igreja, Tomé estava com os apóstolos, Tomé estava na comunidade. 8 dias depois, participando da comunhão, é que Tomé consegue contemplar o Cristo ressuscitado. E vem aquele outro aspecto que eu lhes dizia no início, vem aquele aspecto do ser humano que é demasiadamente sensorial nas suas experiências. Deste modo, Jesus faz uma admoestação a Tomé: não sejas incrédulo, mas seja fiel. Isto é, faça agora a sua profissão de fé. Diga não apenas com os sentidos, com os olhos, com o olfato, com a audição ou com o tato, mas diga com a sua alma, com o seu coração, aquilo que Santa Faustina dizia no seu diário da misericórdia, já que hoje é o domingo da misericórdia: Jesus, eu confio em vós. Acrescente no símbolo apostólico pessoal seu, na sua profissão de fé. Não diga apenas as verdades da fé, mas diga de todo o coração e com toda a sua alma e com todo o seu entendimento: Jesus, eu confio em vós. Quem fizer essa profissão de fé, apesar das dificuldades, da tristeza, da dor, do sofrimento, vai poder sempre no meio da tempestade manter-se equilibrado e em paz. A dizer do fundo, do mais íntimo do seu ser: Jesus, eu confio em vós. E é nesse sentido que nós queremos hoje
confiar plenamente em Deus. Seja esta a nossa grande, profunda e bela profissão de fé.